Eu quero finalizar agora falando sobre CPI da Covid. Bom, foi uma semana importante, né? Ontem a gente teve aquele depoimento do representante do Fibbank, que vale ressaltar sempre, não é um banco, né, mas foi fiador da Precisa Medicamentos nessa negociação de vacina. E hoje a gente tem o Ricardo Santana. Esse depoimento de ontem, inclusive, foi considerado por muitos senadores como bastante bombástico, bastante importante pelo que trouxe. E hoje a gente tem ali o Ricardo Santana, não está falando muito, está se mantendo em silêncio. Agora, inclusive, antes da paralisação, foi levantada uma questão super importante. Há informações de que ele esteve reunido com o Ricardo Santana, esteve reunido com o Coronel Blanco lá no Ministério da Saúde, junto com um senador. E foi questionado sobre quem seria esse senador que fez, de repente, essa ponte, Coronel Blanco, Ricardo Santana, Ministério da Saúde, mas ele não quis dizer o nome desse senador. Então, assim, um silêncio incriminador também, né? Porque sempre que eles deixam de responder ou pedem esse direito ao silêncio, é porque poderiam se incriminar de alguma maneira, dessa forma que a gente que acompanha entende. Então é isso, assim, muito silêncio, silêncios incriminadores e muitas pontas soltas novamente, mas é uma trajetória de CPI nessa semana interessante. Como que você avalia? De todas as peças do tabuleiro político, acho que essa tem sido a mais frustrante para a gente depois da volta do recesso, né? A gente conversou aqui várias vezes de como parecia que a CPI ia... de como, de alguma forma, ela foi freada. Se fala que talvez o Ciro Nogueira, de fato, esteja atuando, né, já no seu papel de ministro da Casa Civil. Ele, que foi integrante da CPI, né, foi titular da CPI, que ele também esteja atuando para frear a CPI. Né? É tão duro quanto esses silêncios, que a gente viu isso na semana passada também, são as toalhas que a CPI resolveu abrir mão. Né? A CPI desistiu de fazer a cariação entre o Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda, desistiu de convocar de novo o Roberto Barros, né? A gente se lembra, né? A gente acompanhou junto aqui a forma hostil como ele se colocou, depois a sessão foi interrompida, né? A gente já não fala mais tanto no Pazuello, não fala mais... A CPI desistiu de convocar o Braga Neto, que ocupava a Casa Civil na época dessas negociações, né? Então me parece que de alguma maneira, já o Renan Calheiros essa semana falava, olha, a CPI ela vai até novembro. Então, de novo, ele disse, olha, eu acho que eu vou antecipar para setembro a entrega do relatório. Com a recondução do Aras para a PGR, é muito improvável que as acusações de charlatanismo, etc., elas prosperem como algum tipo de investigação, algum pedido de impeachment, enfim. Então, infelizmente, parece que a gente caminha para, como se diz, né, a montanha parir um rato. Né? O efeito será menor. O que me parece nessas movimentações que são muito interessantes, que você destacou, Thalita, é que parece que a CPI ainda só não desistiu do Ricardo Barros. Porque todos os movimentos que estão, ainda que não vai escutá-lo, todos esses movimentos que a gente viu essa semana, do Fibbank, desse empresário, aquela história, todos os caminhos levam a Roma, todos passam por Ricardo Barros de alguma maneira. Né? E eu acho, como Barros é desafeto de Arthur Lira, porém a gente lembrou que assistiu o desfile, né, dos blindados dos anos 70, né, o desfile de carros antigos das Forças Armadas do lado do Bolsonaro, é possível que ele seja rifado. Talvez seja iniciar um processo de cassação, alguma coisa assim, compensatória, digamos, para essa fraqueza da CPI no momento. Né? Então me parece que assim, os últimos movimentos da CPI vão ser de alguma maneira tentando encurralar mais do que o governo. Né? Eu acho que a CPI parece que se conforma com a ideia de pegar o Bolsonaro por charlatanice, né? E vai se entrar nessas pontas que estão ligadas a empresas. E ontem, né, quem assistiu do Fibbank é impressionante. Um banco que não é banco, mas espera aí, movimenta 9 bilhões. Como assim, né? Que pequena empresa é essa, né? Então, isso obviamente já mostra, já leva a laranjas, a rachadinhas, que aí o pessoal também tem muita familiaridade nesse terreno, né? Então, infelizmente, eu vejo que a CPI caminha para o seu desfecho dessa maneira. Talvez comprometer o Barros, de alguma maneira pressioná-lo no Congresso, ainda que ele venha blindado, né, pelo governo, e que vai se limitar àquelas acusações que a gente já viu em relação ao governo. Uma pena, porque como você colocou,
tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre essa pandemia, né? A gente já falava em outros momentos, eu acho que nós vamos precisar de uma comissão da verdade no futuro para a pandemia, sabe? Para apurar de fato todas as negociatas, todas as omissões, todos os responsáveis pelo número de mortes que a gente teve no Brasil nesse período, que a CPI poderia ter sido esse momento, infelizmente ela vai se despedindo sem ser, né?